Bom, a princípio, o que eu posso trazer para a discussão é a minha experiência própria, né? Eu faço uso de medicamentos psiquiátricos. No momento, eu tomo 70 miligramas de Aldol por mês, injetável, 10 miligramas de Axone ao dormir e 900 miligramas de lítio diário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu agradeço a todos que estão nos ouvindo. Estou aqui com o professor Xuxoteiro e a gente vai conversar um pouco sobre psiquiatria, ciência, estatística e outros temas que vão surgindo aí. Tá, o Aldol é uma vez por mês só? É injetável, né? Então ele vai liberando aos poucos no seu sistema. É intramuscular. Uma vez a cada 28 dias. É porque E é a uma, impressão que eu. e é uma caralhada de remédio, né? Ah, sim. Inclusive, ele aumentou a dose de alguns remédios agora. E eu comecei a dar umas tremedeiras, tá ligado? Ele contextualizando ele, o seu psiquiatra, né? Sim, psiquiatra. Eu comecei a dar umas tremedeiras e ele mandou diminuir o lítio. E eu diminuí, eu tô dando ainda de vez em quando, mas pouco. Mas é muito complicado, cara, porque ele não. Eu não sei muito sobre diagnósticos, mas, tipo, ele tá sendo muito cuidadoso pra não me dar um Mas diagnóstico sim. que não seja. Que não me que não me castre de nenhuma forma, né? Na verdade, Porque ele não quer estar dando um diagnóstico que o problema, a questão não é nem problema. Tem o problema de dar diagnóstico, mas o que faz quase todo psiquiatra evitar dar um diagnóstico quando você está se tratando normalmente com ele porque assim como um tic-tac pode ter um efeito placebo, um diagnóstico pode fazer passar a somatizar, a ter sintomas daquele diagnóstico que você não teria na verdade. sim. E fora o risco, porque nada é muito certo, entendeu? Então, por exemplo, eu já tive psiquiatra, o meu primeiro psiquiatra, eu entrei nele e eu tava num período de surto psicótico, então ele já queria logo me diagnosticar como esquizofrênico, tá ligado? Pra ele era esquizofrenia, era isso. Aí minha mãe falou, não é bem assim, quis me levar num outro. Aí esse outro quis manter a calma um pouco, sabe? Não me diagnosticar logo de cara. Mas é muito complicado, porque se eu tivesse recebido esse diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, eu não poderia fazer muita coisa na minha vida, cara. Muitos cargos públicos que eu não poderia assumir, Sim, entendeu? mas aí vale ressaltar que esse diagnóstico de esquizofrenia foi no Brasil ou foi nos Estados Unidos? Foi no Brasil. Foi no Brasil, aí realmente. Mas isso no Brasil não tem essa questão de medical record, quer dizer, não tem essa. Eles não te cadastram. Você não tem um registro médico de diagnósticos global como você tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você teve uma vez na vida, vamos supor, nos Estados Unidos você fez uma operação de canal, dentista. Aí você desenvolve, sei lá, uma doença ao longo da vida. Com certeza não tem nada a ver, né? Mas aí você tem de um tratamento, uma operação, uma coisa custosa. O seu plano de saúde vai conseguir acesso ao seu histórico médico, vai ver que você fez operação de canal, dentista, e vai achar alguma pesquisa obscura
dizendo que há ligação entre aquela operação de canal e a doença que você está tentando tratar agora. Então vai dizer que foi uma... Pô, você quando fez o seguro, você não informou, o plano de saúde, você não informou. Você acha que não tem nada a ver com nada. Não é uma condição, como é que fala condition? Não é uma doença pré-existente. Ou não é não é algo que você tem que informar que você já fez. Imagina isso, né? Você vai fazer o plano de saúde. Você vai fazer o plano de saúde, você informa que você é diabético, não sei o quê, para eles calcularem o preço do seu plano de saúde. Mas não que você fez a operação de canal. Mas aí eles fazem o quê? Nos Estados Unidos. Eles vão achar um estudo obscuro que mostra alguma correlação entre a operação de canal que você fez há 10 anos atrás e a doença que você está tendo agora. E vão dizer que você não ter dito que fez a operação de canal foi você não informou uma condição pré-existente, por isso o contrato está inválido e eles não vão pagar. O plano de seguro de saúde não vai pagar pela sua operação, pelo seu tratamento. Já no Brasil não existe. No SUS talvez exista, não sei. Pode procurar aqui, mas eu acho que quando se faz consultas particulares não existe isso. De um diagnóstico ficar no registro nacional, por exemplo. Sim, eu falei mais no sentido de você ocupar cargos públicos, sabe? Não, mas olha por só. exemplo, eu com um diagnóstico de esquizofrenia, eu acho, pelo menos, que eu jamais poderia ocupar um cargo em que eu tivesse uma arma, por exemplo. Não, cara, porque para você ocupar um cargo público, você vai ter que passar por outro psiquiatra. E aí o outro psiquiatra pode não ver aquilo. Entendi. Você não reclamar de nada, ele não vai ver nada. Então é bem mais tranquilo do que eu pensei. Você conversa. Nos Estados Unidos é algo tipo assim. Não, se nos Estados Unidos você deu alguma vez você deu entrada num hospital com uma crise qualquer, aquilo vai ficar registrado. Sim. Então vamos supor. Bem complicado nessa questão. Então, por exemplo, eu que já fui com uma crise aguda de ansiedade, eu obtivesse cidadania, não sei o que, e fosse trabalhar também numa situação de, seria por exemplo, um carro, eu teria um porte de arma, ou teria que lidar com muita pressão, uma situação onde a pressão é essencial, a prontidão na resposta é essencial. Eu iria ver no processo de seleção o meu histórico médico, ia ver que eu dei uma entrada na emergência com ansiedade aguda e eu me ia tirar. Sim. No Brasil não tem isso. Então é bem mais tranquilo. Eu tava preocupado mais com essa situação mesmo. Até porque, olha só, é óbvio que você tem, você tá uma coisa é você dar entrada num hospital. Acho que até nos Estados Unidos é a mesma coisa. Uma coisa é você dar entrada num hospital. Se você dá entrada numa emergência, é uma coisa. Vai sair um prontuário que vai entrar no registro. Outra coisa é você dar uma consulta com um psiquiatra fora de um hospital. Ali vale, nos Estados Unidos também, vale sigilo. Sim, ele não pode, a não ser que eticamente ele ache que que você pode se machucar ou machucar alguém, né? Aí ele pode lançar um registro. Sim. Mas eu acho que, tipo assim, essa questão do diagnóstico
me corrija se eu estiver errado, mas nos Estados Unidos isso vai ficar no seu histórico, um diagnóstico, por exemplo. Um diagnóstico... não, necessariamente. Porque o que vai ficar... Onde pode te pegar na situação nos Estados Unidos não é em diagnóstico. Em diagnóstico, os psiquiatras nos Estados Unidos têm o mesmo procedimento, evitam te dar um diagnóstico, certo? E mesmo que haja diagnóstico que não pareça oferecer risco iminente a uma pessoa ou a você, fica dentro da confidencialidade. Mas aonde que pegam é nos medicamentos que são prescritos para você. E aí sim fica num histórico nacional. E no meu ia ser muito pior, porque, por exemplo, eu tomo Aldol. O Aldol, ele é um antipsicótico tradicional, ele é pra esquizofrenia mesmo, entendeu? Não tem outro uso para Aldol. Não é que nem outros antipsicóticos que podem ser para hiperatividade ou coisas assim. O Aldol é para parar a alucinação, entendeu? Sim, justamente. O problema é esse. Já não... Então, toda vez que você tomasse Aldol, ia ficar registrado lá que foi prescrito Aldol para você, etc. E você recebeu em tal clínica, sei lá, tal farmácia. E fica do seu nome lá, porque bom, para deixar clara essa questão, né? Para quem não está familiarizado com o sistema de prescrição de medicamento nos Estados Unidos. Tem um registro nacional e raramente o médico vai ser escrever a receita no papel e assinar e te dar para você levar para a farmácia. Raramente vai ser isso. Menos de 10% das vezes vai ser isso que vai acontecer. Normalmente o que acontece é o médico vai entrar num sistema online e tem toda a mesma segurança de online banking, né? E o médico... E quando você chegar na farmácia, o seu remédio já vai estar lá. Ele vai botar o seu nome, a farmácia que você escolheu, as instruções de uso, etc, etc, etc. E lá você vai puxar com o seu documento, com foto, e vai ficar registrado isso tudo, no seu histórico. Sim. Lá no Brasil, não. Você chega em qualquer farmácia. As farmácias não estão integradas. Pelo menos não estão integradas a nenhum registro da Anvisa, por exemplo. Quer dizer, a Anvisa poderia fazer um controle pelas receitas. Mas isso não acontece. Tá? Você chega com a receita na farmácia, pega o seu medicamento e pronto. Sumiu. O único controle que a Anvisa faz com relação às receitas a receita não vai para sistema nenhum. Até pode ir para o controle local da farmácia. Mas o que a Anvisa faz manda fiscais para ver quanto que a farmácia vendeu ao período e quer as receitas equivalentes à quantidade daquele medicamento que foi vendido. Então eles só querem isso, eles só querem que bata para não deixar, para pegar a farmácia que estiver vendendo sem receita. Então não há muito controle rigoroso desse tipo. Então não tem muito como um diagnóstico te atrapalhar de alguma coisa. Pelo menos não no Brasil. Na verdade, nem nos Estados Unidos. O próprio diagnóstico não, mas as drogas, né? Sim.
O diagnóstico não vai sair dali, Uhum. mas as drogas sim. Mas você entra nessa questão de diagnóstico, queria que você discutisse, trouxesse sua experiência nessa questão de quão apurado é o diagnóstico, né? Porque eu já passei por médicos e psicólogos e psiquiatras que queriam me diagnosticar logo de cara, tá ligado? É esquizofrenia, ponto e acabou. Mas é muito complicada essa situação, porque você dá um diagnóstico errado, você pode fazer, como você falou, a pessoa até ter sintomas daquele diagnóstico. Sim, sim. Tem, A questão é que você, o diagnóstico, você tem que pensar o seguinte: qual é a utilidade que tem um diagnóstico dentro da psiquiatria? Bom, no que tange o tratamento, um diagnóstico nada mais é do que te enquadrar em algum tipo de doença, né? Seja cadastrada no CID, né? É o Catálogo Internacional de Doenças, né? sim. Mas Isso é muito o que meu psiquiatra fala. Ele fala pra mim, cara, por que você quer diagnóstico? exatamente. O tratamento vai ser o mesmo, tá ligado? Então, te botar num CID dentro do tratamento não vai mudar em nada. Sim, não muda. O que muda pra mim é fora, porque eu sinto que quando eu tiver o diagnóstico, eu vou ter um sustentáculo médico, científico, pra poder falar pra quem me encheu o saco, entendeu? O membro de família que não entende, por exemplo, eu falar, olha, cara, eu fui diagnosticado com isso. Então, não venha falar, não venha com seus achismos falar que é falta de Deus, que é falta disso, daquilo. Sim, mas Não, aí cara, é isso. você tá falando de outro problema. Tá falando de outro problema. Que aí já é a questão familiar aí já é outra parada, né? Já é uma Sim, coisa que tem que ser mas tipo, tratada. Bom, eu acho que o diagnóstico. no seu diagnóstico, se você acha necessário, falando dos familiares que estiverem te atrapalhando, irem conversar com o seu psiquiatra com a sua permissão. Pode ser uma boa também. E eu não sei se, tipo, pensando bem, não muda nada mesmo, cara. Não muda nada no tratamento. O CID ele só é utilizado para fins burocráticos. E quer dizer o quê? Você pedir licença no trabalho. Sim. Ou então pedir aposentadoria, né? Esse tipo de coisa. Ou você precisar de internação pelo SUS. O cara vai ter que te dar um CID para você ter aquela internação. Ele vai ter que dar um laudo te diagnosticando com aquele CID. Agora, se você usa o sistema privado, que a maior parte dos casos, né? Quer dizer, é o caso que a gente, no nosso meio, costuma usar. Bom, você quer se internar, você chega lá e fala, eu quero me internar porque estou sentindo tais sintomas. Depressão, ansiedade, etc. Não precisa de laudo de nenhum psiquiatra. O laudo de um psiquiatra, encaixando no CID, serve para garantir que não está sendo desperdiçado ou o dinheiro do seu empregador
ou o dinheiro do governo. Sim, sim. Eu até pensei em, tipo assim, se ele diagnosticar, souber a causa, ele vai conseguir me medicar melhor, mas acho que pensando bem, não altera nada nesse processo, cara. Não tenha dúvida de que para ele já existe um diagnóstico. Sim, sim, Não sim. quer te dar, porque. E aí cada um vai dar uma desculpa de que não quer dar. Mas no fim das contas porque é melhor não deixar o paciente saber o que você está fazendo. Sim, Assim sim. como não é bom o paciente leia a parte de efeitos colaterais da bula dos remédios. Tá boa. E assim como não é bom quando o paciente lê sobre esses transtornos e quer se encaixar em um deles. Sim, Né? sim. É por isso que. Bom, bom, a minha experiência já tendo passado 3 psiquiatras diferentes, já tá no meu terceiro agora. Quer dizer, eu passei por um no Brasil, aí depois eu me mudei para Massachusetts, já tive um lá, aí eu voltei para cá e tô com outro no Brasil. Esse de Massachusetts, ele praticamente desfez todo o protocolo medicamentoso que o do Brasil fez. E o do Brasil era considerado um caso famoso, digamos assim, etc. Então, é bom você até mesmo, assim, quando você começar com um psiquiatra, ele começar um protocolo com você consultar outro e verificar aqui o protocolo. Porque é lógico que o cara vai tentar inferir alguma coisa, não sei o que. Pela medicação que eu estava tomando na época, quando eu cheguei lá em Massachusetts, o psiquiatra de lá inferiu que o anterior do Brasil tinha me diagnosticado com bipolaridade. Só que, na visão dele, eu não havia bipolaridade no meu caso. Então ele refez tudo, basicamente, para tratar, novamente, sem dar diagnóstico, mas para tratar aquilo que eu estava sofrendo e buscar cada vez mais a redução de medicamentos mais fortes. Sim, isso varia muito de pessoa para pessoa. Como eu falei, no meu primeiro surto psicótico que eu tive, e que eu fui no psiquiatra, eu fui na psicóloga, e falaram, entendeu? Isso é um caso de esquizofrenia clássica, loucura clássica que eles falaram, né? Usaram até essa palavra com a minha mãe. E minha mãe não aceitou aquilo e quis saber uma segunda opinião. E ela foi nesse médico justamente por saber que ele é mais cuidadoso com o diagnóstico, sabe? Com essa questão de medicação. Tanto é que quando depois do meu primeiro surto psicótico, eu só tava tomando um antipsicótico, que era o risperidona, e era só aquilo, entendeu? Ele era até conservador nesse sentido, de não medicar muito. Aí acabou que não funcionou, que eu tive meu segundo surto psicótico, aí ele teve que entrar com medicações mais pesadas, que é o que eu tô tomando agora, o Axonium e o Aldol. Axonium, se não me engano, Axonium o quê? Se não me engano, eu acho que eu também. Ele é um antipsicótico também, mas ele serve, eu acho que ele serve também pra hiperatividade, sabe? Atenção. Eu não me engano, eu já tomei. Porque eu teve isso também, eu já tomei diversos antipsicóticos. Sim, tem antipsicótico que não é só para alucinação. Sim, não, mas bom, eu tomava doses que eram quase
pra tratar psicose. Eu tomei quetiapina, cote, Ah, o quetiapina eu já tomei também. carbolítio, tomei. O carbolítio, ele não é bem um antipsicótico, né? Ele é um estabilizador de humor. Sim, Ele... aí seria mais pra bipolaridade, talvez. Sim. Overroy. Mas, por exemplo, eu converso com a minha psicóloga sobre isso e ela fala que ela já tem mais ou menos um diagnóstico. Aí eu pergunto algumas coisas, naturalmente ela fala, por exemplo, que eu não sou bipolar, porque ela vem me acompanhando há quase 2 anos agora. E ela vê que eu não tenho um período em que eu alucino mais, sabe? Não é que nem na bipolaridade, onde você tem um período de mania em que você alucina. Não, até em períodos depressivos, se eu não tiver com medicamento, eu alucino, entendeu? Uhum. É parada assim. Então ela vê como um transtorno psicótico mesmo. Só que ela não acha também que seja esquizofrenia mais. No início ela achava que era esquizofrenia, agora ela vê que eu mantenho um pouco da... Eu não tenho uma desorganização mental tão grande quanto o esquizofrênico tem, sabe? Eu ainda consigo trabalhar, estudar, eu consigo falar, me expressar. O esquizofrênico geralmente não consegue nem isso. Ele é um incapaz total. O diagnóstico de esquizofrenia é isso. A pessoa é para aquelas pessoas que não mantêm nem a noção de quem elas são, sabe? Não conseguem ser funcionais por causa de Sim. tanta oscilação que tem. Sim. Bom. Mas a questão é outra questão. Como é que a psicanálise ou a psicoterapia, seja qual vertente for a psicoterapia ou da psicanálise, como é que psicólogos lidam com diagnóstico? Porque normalmente o psiquiatra faz o trabalho dele e o psicólogo faz o dele. Na verdade, o que acontece comigo é que minha psicóloga e o meu psiquiatra, eles conversam, entendeu? Entre si. Eles trocam informações. Sim. Bom, em geral, isso tem seus pontos altos e baixos. Tem seus pontos positivos e negativos, né? Eu não saberia. Acho que seria uma discussão mais entrar mais em detalhes, especular e talvez falar com algum profissional de psiquiatria, alguém de psicologia, e ver o que tem na literatura sobre isso. A gente não ficar falando merda. E quando você falou dessa coisa de como o psicólogo lida com o diagnóstico, a minha psicóloga, ela é psicanalista. E é muito interessante porque, tipo assim, depois que surgiu esses manuais de diagnóstico, o CID e tudo mais, a psicanálise vem fazendo um trabalho de colocar essas doenças nas grandes estruturas da psicanálise, né? Que é psicose, neurose e perversão. Só que, tipo assim, tem muita... Não é como se você só pudesse pertencer a uma, entendeu? Existem transtornos limítrofes, que eu acho que é daí até que vem aquele termo borderline, tipo, que estão no limite entre duas estruturas e por aí vai. E um sujeito que apresenta um transtorno pode apresentar sintomas do outro também. É uma coisa muito... Você tem que ter um pouco de arbitrariedade para conseguir fazer a coisa funcionar, sabe? É uma coisa não determinística, né? Sim. É um espectro, né? Sim, tudo tem um... Agora que a gente vem percebendo que, por exemplo, autismo e um espectro maior, né? Sim. Só desviando um pouco do assunto, é por isso que há mais diagnósticos de autismo hoje em dia.
Não é porque o número de vacinas aumentou. Quem é contra a vacina entrou nessa, né? De fazer essa correlação. Conforme mais tem vacina, mais tem crianças diagnosticadas com autismo. Então, logo, vacina causa autismo. Não. Correlação não quer dizer causalidade. É a máxima da estatística. É simplesmente porque o diagnóstico de autismo ficou mais amplo porque descobriu-se que há um espectro maior do que se esperava de autismo. Então tem graus de autismo, por isso que tem mais crianças diagnosticadas com autismo. Mas a questão de lidar com os sintomas, lidar com diagnósticos, isso é muito com relação aos psicólogos. Eu acho que é mais os psicólogos que acreditam em testes, por exemplo. Testes de personalidade, testes de nível de depressão. Tem um até que o Jung criou, né? Os 16 tipos de personalidade. Não, isso não foi o Jung que criou, não. O Myers-Briggs, né? Não foi, não. Eu acho que foi o Jung. Myers-Briggs, foi, não? Deixa eu pesquisar aqui. Myers-Briggs. Não, foi criado pela Isabel Briggs Myers. É isso. Mas o Jung foi tipo... Mas foi baseada nas teorias do... Baseado nas teorias de Jung. Sim. Acho que quem criou o teste foi a... Então, digamos que o Jung criou os tipos de personalidade, né? Na verdade, acho que o Jung criou... Entra naquela questão de pseudociência, né, cara? O que é ciência e o que não é. Porque, tipo, Freud queria que a psicanálise se tornasse uma ciência, só que Popper, que foi o pai praticamente o pai do método científico, de toda a produção científica que a gente tem hoje, que criticou muito a psicanálise, né, cara? Bom, eu acho que nessa questão do que é ciência ou não, pela minha, cada um tem a sua definição. É quase que uma questão epistemológica isso. Mas para mim, conhecimento solidificado, ou seja, e é o que gera ciência, é aquilo que é exato, é definido, que pode ser definido matematicamente. Aquilo que é. Para mim não é tanto ser exata, mas ser testável matematicamente, entendeu? Não, tipo testável assim, você poder... testável, tipo, é provado. Aquilo é aquilo, uma verdade. Sim. Aí pô, pode questionar o que é verdade. Aí pode entrar em todo um papo de um conceito de verdade relativa, subjetivo, o que é verdade, não sei o que. Não, quando eu falo verdade, eu falo. Verdade eu enuncio um teorema, provo aquele teorema, logo aquele teorema é uma verdade. Você não tem isso no campo das ciências humanas. O que você tem, por exemplo, é hipóteses testáveis, né? Por exemplo, você faz uma hipótese sobre tal sociedade, você consegue fazer testes e testar e chegar ali a um coeficiente de exatidão. Sim. Que nunca vai ser 100%. Assim como testar uma nova droga, por exemplo. Sim. Você não tem como afirmar que funciona ou não, simplesmente quando você conhecendo de biologia, de medicina e conhecendo de química, não tem como dizer que aquilo que você fez vai causar tal efeito. Com 100% de certeza, porque são muitas variáveis. Então não tem como se você soubesse todas as variáveis, né, você conseguiria afirmar, mas como você não conhece, então...
é a coisa do testável, né? E a principal crítica, eu acho que o Popper fez para a psicanálise foi que a psicanálise, quando Freud escreveu ela, eles não buscaram testar ela, eles não testaram coisas que contrariavam a teoria, entendeu? Eles sempre vinham com casos, por exemplo, se você for pegar os casos de Freud, ele sempre escreveu casos que comprovavam a teoria dele, entendeu? Ele nunca veio com um caso em que a teoria dele falhou, ou que podia colocar em dúvida a teoria dele. Então essa é uma das principais críticas da psicanálise. Só que eu acho que a psicanálise está mais por uma protociência, porque ela é testável até certo nível já e possui já um nível de rigor científico, mas existem pseudociências no campo da terapia que não tem nada, entendeu? Não tem nenhum sustentáculo, tipo a constelação familiar. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Não tem. E outra coisa, eu não sei se você ficou sabendo, mas a constelação familiar parece que entrou para a lista de terapias oferecidas pelo SUS, o que gerou esse debate, né? Na verdade, terapia de casais, terapia familiar já existia. Mas aí criaram esse nome, eu acho que criaram esse nome de constelação familiar só para meio que, sei lá, formalizar melhor. Eu tenho uma tia que chegou a estudar um pouco disso, só que eu não entendi muito bem. Mas é uma coisa meio de buscar na família, no passado da família, uma causa de um problema atual, entendeu? Sim, Então eu tô vendo na Wikipedia aqui. Lógico, um método terapêutico não provado, não científico e medicina alternativa. Baseia em elementos da terapia familiar. Então não sistêmico, então não é somente terapia familiar. É baseado em fenomenologia existencial e atitudes dos Zulus em relação à família. O que são os Zulus? Zulus é uma tribo africana. africana. Entendi, é isso. Não sei. Porque veio dos missionários, entendeu? Era um missionário lá na África, aparentemente alemão, alguma coisa assim. Foi criado por terapeuta o Bert Hellinger. Tem que ver, tem que. O método foi descrito por físicos como misticismo quântico e charlatanismo quântico. Isso aí já é uma outra discussão que nem vale a pena ter, né? Se você tanto que falam de física quântica sem nem terem feito cálculo 1. Sim. É pesado. O problema é quando você começa a ter coisas tipo o SUS aprovando esse tipo de terapia com dinheiro público, tá ligado? A pessoa fala coach quântico, entendi, cara. Eu conheço gente que fala, eu sou terapeuta holística, eu estudo muito física quântica. Quando a pessoa não sabe nem a física clássica, não vê nem cálculo. Ela não sabe nem definir a física quântica, tá ligado? Mas aí entra uma questão que eu acho muito interessante. Mas, tipo assim, já que eu falei em física clássica, mecânica clássica, etc., cálculo 1, aí a gente meio que faz um ciclo que volta para a questão de o que é ciência. Por exemplo, Newton, que criou digamos que ele foi pai da física da mecânica clássica. De certa forma, ele foi como ser desprovado ou ele foi refutado. É porque tem aquele esquema, né? A física, a mecânica clássica funciona para objetos
relativamente grandes a velocidades relativamente pequenas. A questão toda aí é o seguinte. Até que ponto você diz que realmente é isso que aí que eu acho que mora. Esse é um bom exemplo, talvez o exemplo mais famoso na humanidade, de qual é o limite ali entre essa definição que eu proponho de ciência sendo algo provado matematicamente, uma ideia enunciada matematicamente, enunciada e provada matematicamente seria uma verdade, né? E aquilo que não seria ciência. Qual é a relação? Por que esse caso ele anda bastante também é limítrofe também, né? Quase que anda numa gray area, uma área cinzazinha. Por quê? Porque, bom, ao mesmo tempo você tem o Leibniz e tem o Gauss, né? Criando o cálculo integral diferencial. E com a criação do cálculo dessas novas ferramentas matemáticas, o Newton conseguiu propor modelos matemáticos e se adequavam muito aos fenômenos observados no mundo, no universo, né? No universo em termos de gravitação, por exemplo, etc. Mas então toda a física, a física moderna, né? A teoria da relatividade, etc. A própria física quântica, ela se baseia em modelos que vão cada vez mais sendo aperfeiçoados e se adequam aos experimentos feitos, né? Mas o que acontece? Nesses modelos matemáticos, se tudo aquilo que está no modelo, todas as variáveis necessárias para o modelo fossem verdade, o mundo se comportaria exatamente como aquele modelo diz. É que nem quando você faz vestibular, né? Você aprende que exatamente uma pena e uma bola de boliche caem ao mesmo tempo. Sim, se não tiver resistência do ar. Mas você aprende isso. Aí você tem que tirar. É lógico, para você observar isso, tem que tirar, tem que botar no ambiente de vácuo. O que fizeram tem um vídeo até no YouTube mostrando isso. Fizeram numa câmera de vácuo enorme da NASA. Exatamente isso. Só de sacanagem. Eles sabiam que ia dar certo, né? Mas fizeram isso só pra gravar o vídeo. E aí, assim, você observou isso. A pena e a bola de boliche caíram ao mesmo tempo. Questão é que... Sim. E são modelos quase que metafísicos, né, cara? Porque, apesar de descreverem fenômenos físicos, eles trabalham com ideais, né? Bom, eu acho... Eu não sei se é metafísico, porque... Eu acho que é o contrário. Acho que a física que é metamatemática. A física que é metamatemática.
Por quê? Porque a física, os modelos físicos, modelos matemáticos usados pela física, eles não incluem todas as variáveis, porque você não conhece tudo. Então, por exemplo, se você não quando você não conhecia nada sobre o comportamento da luz, você ia achar que a luz podia ser... podia afirmar que a luz é composta de partículas, nos fótons. Ou que ela se propagava de maneira retilínea. O outro podia dizer, não, cara, luz é onda. Sim. Na verdade, aí ele faz o teste lá dos feixes e descobre que para cada um dos testes ela tem um comportamento diferente. Os testes, ela, de certa forma, tem comportamento de onda, mas tem comportamento de partículas também. E aí você começa a aprender mais sobre a luz, e aí as suas equações já não servem. Entendeu? Assim, elas não servem para tratar daquele cenário. Mas, por exemplo, tem muitos cenários em que até para você entender uma teoria mais avançada, você tem que saber a teoria anterior, né? Sim, sem dúvida. Mas a mesma coisa. O que eu digo é o seguinte, por exemplo, sim, mesmo na física moderna, e novamente, como a gente está falando, bom, para mim, a física mesmo moderna continua não sendo uma ciência nessa definição bastante estrita que eu assumi. Para mim é isso, tá? Para mim essa definição de ciência vai ser uma questão semântica, as pessoas dizerem que física é sim ciência, por causa disso. Os modelos estão funcionando e aí você procura adaptar o modelo quando o modelo para de funcionar e você aprende mais alguma coisa. Ou seja, os modelos vão mudando conforme vai aumentando a sua precisão de aferir medidas, né, de tempo, de volume, de massa, etc. Distância. Enfim, conforme você vai tendo mais possibilidades de experimentos, você vai quebrando modelos ou você vai provando modelos que algum cara muito inteligente imaginou. Bom, talvez isso funcione assim porque faz sentido com esses experimentos. E aí um cara vai e... Tem as duas coisas, né? Tem a tecnologia avançar e você refutar. Ou seja, você nunca refuta, na verdade, um modelo, né? Você só propõe um novo que é mais preciso. E aí você propõe esse novo e diz, bom, você quer saber mesmo o que vai acontecer? Esse modelo está mais próximo, porque ele está de acordo com as aferições que a nova tecnologia permitiu. Mas também tem o outro lado, como foi, por exemplo, das ondas gravitacionais, que a teoria já existia, como foi também a questão da relatividade, boa parte do trabalho de Einstein também foi assim. Sim. Ele idealizou aquilo, ele criou um modelo que
resolvia matematicamente os fenômenos que ele observava, se encaixava bem, e que talvez fosse até mais complexo do que necessário, mas enfim, ele via aquela coisa daquela forma, e aí vem, décadas depois, a tecnologia comprovar algumas coisas que o cara já tinha modelado, em provar o modelo. Bom, por isso que dentro dessa definição particular minha, né, a questão de semântica de ciência, a física não é exatamente uma ciência. E uma afirmação pode mudar. O modelo pode não ser... Então, nessa sua definição, a ciência seria só a matemática. Só o que é matemática. Sim, né? sim. Mas, por exemplo, e não é querendo puxar a sardinha da minha brasa, não. Mas ciência da computação ela é ciência enquanto ela não é implementada. O que eu quero dizer com isso? Sim, sim. Você desenvolve um algoritmo ou você faz uma arquitetura de um processador. Você pode fazer as contas ali, obter uma estimativa da complexidade do algoritmo, obter uma estimativa de quanto tempo o processador que você idealizou, né, para o qual você desenhou a arquitetura, você pode obter uma estimativa. Estimativa não, teoricamente você pode afirmar que vai demorar tanto, né? Assim como você pode Sim, mas quando você passa isso do mundo das ideias para o mundo físico, sim, aí perde a exatidão. Aí você começa, assim, aí você entra no meio do problema da física. Na verdade, é o problema da física. Sim, por quê? Aí você entra porque você tem que pensar que tudo aquilo que você vê nos circuitos digitais, por exemplo, falando de processador, eu poderia falar de algoritmos, mas acho que falar de processador tá no meio do campo, falar de arquitetura. Então você tem desenho de um processador. Bom, teoricamente, você vai dizer que, você vai demorar adotando algumas constantes ou variáveis. Então, você chega numa fórmula para te dizer quanto que tal programa com tais entradas vai demorar para executar. Geralmente você faz você faz ou simulando, mas você pode calcular, você pode provar tudo matematicamente, tá? A gente não entra no problema da parada pra fazer isso, não. Tudo bem, você consegue. E geralmente, então, nesse tipo de cálculo, você vai ter o cálculo de ciclos, você vai ter o cálculo em funções de número de ciclos do processador, número de acesso à memória, e aí você usa variáveis para que você tenha uma fórmula para quanto tempo vai demorar para executar o programa X com a entrada Y. Perfeito. Só que aí você vai implementar. Aí depende da engenharia de material. Se o material vai ser realmente tão condutor quanto você acha que seria. Quer dizer, vão entrar mais variáveis, vai entrar a variação de tensão natural da fonte, né? O ruído da fonte, vai entrar a degradação do circuito, vai entrar todo esse tipo de coisa. E aí passa a não ser ciência mais. Passa a ser engenharia da computação. Quer dizer, passa a ser... Por isso que existe engenharia da computação, basicamente. Tem que lidar com esses problemas.
Então, aí, sob esse aspecto, quando você está estando mesmo a computação passa a não ser mais uma ciência, né? Assim como a física, também vou reafirmando por essa definição que eu dei, não é uma ciência também. Eu tenho uma concepção mais ampla da ciência. Eu acho que não tem problema nenhum ter. A minha é só porque me agrada. É só porque pra eu pensar. Eu vou pelaquela do método científico, tá ligado? Você tem uma hipótese, se você consegue testar ela e extrair daquilo. Reproduzível. Sim. E você conseguir testar, pôr aquilo à prova e obter ali um coeficiente de quão apurado aquilo é, eu acho que isso já tem não diria que é uma ciência, mas tem um sustentáculo científico, entendeu? Uhum. Não, eu acho que isso... até o que Popper queria, né, ao desenvolver a estatística moderna, os métodos para pesquisa e tudo mais. Sim, mas a estatística moderna continua. A estatística em si é parte da matemática e é uma ciência. Por quê? Sim. Muitas vezes quando eu falei que eu gosto de usar essa definição, ciência, porque fica mais fácil para eu pensar nas coisas. Aí me perguntaram, tá, mas e aí, estatística é ciência, então? A estatística é exato? A estatística é representada matematicamente, mas era exata? Ela é ciência? A minha resposta foi imediata. Quem perguntou isso foi, inclusive, foi eu era bem mais novo na época. Foi um professor que chegou a me orientar, inclusive. Ele questionou assim, e a minha resposta foi bastante tranquila na hora. Foi o seguinte: sim, a estatística é exata. Por quê? Porque todos os teoremas, todos os corolários, os lemas, todos os axiomas, tudo em que a estatística é baseada, ela te dá o seguinte: é sempre dessa forma. Dadas tais condições, se espera isso. E outra coisa, a estatística em si, ela é exata, mas isso não quer dizer que as coisas que ela tenta validar sejam exatas. Exatamente, porque, olha só, você pode, vamos supor, você vai modelar, simples, você quer modelar o número de pessoas, sei lá, vai estar num ponto de ônibus, você ter a rota ou o horário dos ônibus, etc. Você pode observar a chegada das pessoas no ponto de ônibus, ao longo dos horários. Você pode traçar mais ou menos uma distribuição, mas aquela distribuição nunca vai ser perfeita. Por quê? Porque tem a variável de um sujeito dentro do que você observou. O cara no outro dia ele parou para comer um salgado antes de ponto. E aí já a sua distribuição estava com uma equação bonitinha ali, já não funciona mais. Sim. Então é a mesma coisa com a física. A estatística, você vai modelar e você considera, bom, se tudo isso aqui for verdade, não tiver mais nada atrapalhando, dadas essas condições, isso aqui funciona dessa forma. Acaba sendo a mesma coisa que a
que a física, só que ao invés de você aplicar modelos matemáticos para o mundo físico, você aplica modelos matemáticos para testar hipóteses. Sim, exatamente. Exatamente. Inclusive a questão. E tem toda aquela questão de você fazer com que a sua pesquisa não tenha preconceitos, né? Ou não exclua certo grupo. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa de quem vota na direita. Sim. Aí eu vou lá e faço essa pesquisa, por exemplo, numa igreja católica, tá ligado? Óbvio aí já é a questão, já entra que você não incluiu uma variável no seu modelo estatístico, que deveria incluir. Sim, a sua amostra não é representativa. Exatamente. Da sociedade inteira. Exatamente. E é muito complicado você... Hoje em dia existem métodos e tudo mais, mas mesmo assim é muito complicado você conseguir uma amostra que seja realmente representativa de toda a parcela da população. Sim, porque, de um país, por exemplo, um bom exemplo disso é o Datafolha, né? As estatísticas de boca de urna. Sim. Que eles conseguem reduzir, assim, ter uma representatividade do país todo com, sei lá, uma amostra de 2.000, 5.000 pessoas. As 5.000 pessoas bem selecionadas, assim, sua amostra seria bem representativa. Há uma representatividade nessa amostra, mas mesmo assim erram. Sim. E aí não tem aquele negócio, margem de erro de um ponto para mais ou para menos, não sei o quê. Isso é basicamente um intervalo de confiança. Você chega você quer ter... seria... Em inglês é Standard Deviation. Não, padrão, né? Você tem Standard Deviation, mas usando o Standard Deviation, desvio padrão, você calcula o intervalo de confiança. Sim, seria... Eu esqueci o nome exato, mas o limite acima e o limite abaixo. Não é exatamente isso, só isso não. Você tem que usar o teorema estatística já de... Você vai aprender aí. Né? Porque você tem que usar o teorema do limite central, basicamente diz que a média de qualquer distribuição em distribuição normal, e aí você vai usar a distribuição normal para você calcular aquele intervalo de acordo com o nível de confiança que você quer. Para quem não fica claro isso, é só procurar no Google intervalo de confiança, você vai entender o que eu estou falando. Então, se você quer ter 95% de confiança de que por exemplo, pega uma amostra de um número qualquer, as pessoas perguntam para as pessoas, então, enfim, você pega a amostra de um número qualquer, de um dado qualquer, e aí você pode dizer, usando o teorema do limite central, você estabelece um intervalo de confiança, você pergunta qual confiança eu quero, 95%, tá, aí você vai na tabelinha lá da distribuição normal e você vai dizer, 95% confiança, o número que sair desse sorteio vai estar baseado na amostra que teve, né? Na população mas teve, vai estar entre A e B, maior ou igual a A, menor ou igual a B. Aí se você aumenta 99% de confiança, você vai multiplicar o desvio padrão
amostral por um número maior. Porque você vai ter que aumentar o seu intervalo. Entendeu? Eu acho que eu já vi algo similar a isso, mas faz muito tempo, eu esqueci. Foi em estatística que eu tive lá nos Estados Unidos ainda. Que inclusive eu lembro que tinha uma tabela do número, eu acho que era o número. Dava o nome da variável R, né? Aí tinha uma tabela de valores complementares. De um lado, você tem a tabela. Confiança. Eu lembro. Vagamente eu lembro. Z, é verdade. Z é o número da. É, exatamente isso. Porque você vai ter um Z para cada nível de confiança que você quer. Sim. E aí você vai multiplicar ele pelo desvio padrão, ou seja, você vai fazer a média amostral mais ou menos esse Z, a tabelinha, multiplicado pelo desvio padrão amostral. Isso se usa muito para tudo na vida. Mas mesmo assim, você dizer, esses 95% de certeza podem chegar no mundo real e não darem certo. Assim como as eleições dos Estados Unidos foram ridiculamente mal previstas. Sim, sim. Mas aí entra uma outra questão de será que essa má previsão foi proposital? Entendeu? Entra nessa questão também. Porque você manipulando falando, tantas pessoas vão votar nisso, tal candidato com certeza vai ganhar, você acaba incentivando pessoas a votar nele por aceitação social. Eu acho que entra isso também que você está falando, mas entra outro fator também, que é que o pensamento do eleitor, ele não é, em termos de decisão, ele não é discreto, assim, do binário. No caso, você tem dois candidatos. Ele não é binário e ele não é estático. Ou seja, você fez uma previsão agora, você fez uma previsão, não sei, uma semana antes. Aí você disse que o candidato A ia ganhar. Mas naquela semana podem ter coisas, podem ter notícias, etc. E vão mudar aquilo ali. Então, até mesmo na véspera, ou até mesmo, não sei, conversas, etc. E aí que eu acho que entra uma coisa que está começando a ser usada agora. Bom, no Brasil teve toda aquela questão de fake news, né? Entra a questão da data Cambridge Analytica. Aquela questão não. Mas no Brasil a gente falou mais fake news. No Brasil era distribuição de supostamente desinformação em massa pelo WhatsApp, né? Mas eu acredito que, por exemplo, uma sentença que um candidato fale, ele tem que ser levado, ela, né, a sentença, tem que ser levada em consideração na estatística. Sim, sim. E aí é que entra o problema. Porque o modelo estatístico, na estatística tradicional, não tem como você usar isso. Não tem como você usar e entra aquela... o candidato B falou isso hoje, ou o candidato B estava com tal cara hoje.
com tal expressão facial. Ou sei lá, hoje choveu. Enfim. Você nomeia aí as variáveis. Mas agora eu tô falando. E nessa brincadeira de estatística entra também a estratégia que, inclusive, falando da Cambridge Analytica agora, usou, que é a de fazer um profile de gente que poderia ser convencida a votar no que eles estavam favorecendo. Sim, é basicamente o mesmo princípio que eu estou usando para estimar, digamos, o score. Não sei, para estimar a decisão, né? Quantos votos vai ter cada candidato. Porque, aí no lado do candidato, né? Então, primeiro, o candidato falou tal coisa, postou tal coisa no Twitter. Cara, o que ele postou? Ele postou um texto. Você tem, desde a forma mais rudimentar de analisar aquilo palavra por palavra, até o estado da arte da análise de texto, né? Usando o aprendizado de máquina, que é o processamento de linguagem natural, NLP. É uma coisa que a gente pode discutir. A gente pode falar sobre isso em outro episódio. Mas você pode interpretar, assim como você pode ter um programa NLP treinado, machine learning, aprendizagem de máquina, modelo de aprendizagem de máquina treinado para avaliar se tal notícia é positiva ou negativa automaticamente para um candidato. Você pode fazer a mesma coisa para dizer se o tweet do candidato é negativo ou positivo com relação a tal comunidade. Eu acho que falta usar isso, associar isso com a estatística. A estatística nesse mundo de tanta informação, a estatística para esse tipo de coisa, talvez essa maneira que agora é tradicional, está bem estabelecida, ela não funcione tanto. Vai precisar de machine learning, vai precisar de aprendizagem de máquina. E a aprendizagem de máquina é algo que a gente está usando, mas não sabe exatamente como é que funciona. Por isso que a gente precisa de aprendizagem de máquina. Mas aí você falou, no outro lado, o lado do eleitor, Cambridge Analytica, foi a mesma coisa. Eles usaram alguma forma de aprendizado de máquina para categorizar, para classificar aquela pessoa com 6. Não leio direito, mas eu imagino ter sido algo assim. Esse pode ser convencido, esse é extremista, de um lado ou do outro, esses aqui estão no meio, esses aqui são mais lógicos, então você pode conversar com ele. Eu acredito que... Eu não sei se eles já usaram um pouco de machine learning. Não, mas porque eu lembro... que usar machine learning. Porque você usou dados da rede pessoal da pessoa, não é isso? Sim. Tem que usar... Por exemplo, fotos e tudo mais. Etnia, onde mora, entendeu? Sim, mas tem que usar tudo isso. Porque... Sim. Quer dizer, sim. É porque a gente pensa que essa nossa concepção atualmente de que a aprendizagem de máquina é só rede neural. Não, tem coisa mais simples, sim, que ainda é usada. Tem árvores de decisão, tem support vector machine, né? Máquina vetor de suporte. Assim, tem outras técnicas de apoio à decisão. É óbvio que nos tempos hoje do chamado Deep Learning, as redes neurais são as Deep Neural Networks são as que é o que predomina. Mas podem ter sido outras técnicas de aprendizado de máquina também.
Mas eu acredito que sim, que fosse utilizado uma aprendizado de máquina para classificar as pessoas nessas categorias, né? Convencível, não convencível, extremista ou não. Deve ter sido isso. Sim. Isso funciona muito bem, cara. Muito bem mesmo. Principalmente quando você Funcionou. tem acesso às conversas das pessoas. Porque aí entra num outro assunto de que tudo que você coloca na internet é público, né? Para ser usado. Qualquer um pode usar. Não quando os termos de uso do sistema dizem que aquilo é seguro. Eu acho que a gente pode pegar esse gancho para o próximo episódio. Já deu um pouco tempo para isso agora. Então no próximo a gente começa a falar, a gente começa a discutir essa questão do Cambridge Analytica, dos termos de uso, de privacidade, etc. As questões que todo mundo conhece, por exemplo, eu estava conversando por voz com o meu amigo que eu queria comprar uma câmera fotográfica e apareceu para mim no Facebook um anúncio de câmera fotográfica. Sim, isso já aconteceu. É interessante a gente... com todo mundo já aconteceu. É interessante a gente partir desse ponto pro próximo.